Fala pessoal, olha aí mais um episódio pintando na telinha aqui, Café com Diagnóstico, para quem não conhece, o nosso bate-papo aqui do laboratório com assuntos interativos, assuntos extrovertidos. Hoje trago uma presença que sempre nos ajuda, tanto em conhecimento quanto em embasamento técnico, né? Acho que isso resume muito o meu convidado de hoje. Na verdade, além do convidado, a gente está apresentando um parceiro do diagnóstico, que é a Inloxus. Quem não conhece, com certeza vai conhecer. E ninguém melhor do que o Melk para falar da Inloxus. Seja bem-vindo, Melk. Obrigado, Rodrigo. Estamos aí à disposição. Muito obrigado pelo convite. Que legal. Vamos falar um pouquinho sobre o laboratório e esclarecer algumas dúvidas que tiver a respeito disso. Legal. Para quem não conhece, como eu citei, Inloxus que é um laboratório de qPCR, biologia molecular. Isso. E imunologia também, correto? Correto. Então, a Inloxus é um laboratório de imunologia e biologia molecular. Então, hoje a gente trabalha voltado mais especificamente para o diagnóstico nessas áreas. Certo. Então, a gente sempre busca o diagnóstico, sempre auxiliando no diagnóstico, utilizando essas duas metodologias. Então, dentro da imunologia, a gente tem alguns exames que realizamos para diagnósticos imunológicos, assim como na biologia molecular também, onde o nosso carro-chefe é principalmente a qPCR, né? Que é a qPCR em tempo real. Que legal. Vamos falar sobre isso até, inclusive, né? Era uma dúvida minha, claro, o Melk já, em várias oportunidades, já esclareceu até como já tomar isso como a nossa parte inicial do nosso podcast. Melk, de forma sucinta, quando a gente fala em PCR, a gente acha que é tudo igual. Sei que talvez as técnicas sejam similares, enfim, você vai dizer melhor sobre esse assunto. Mas qual é a real diferença entre as duas técnicas, o qPCR e o PCR, que a gente fala convencional? Isso, então nós temos dois tipos, né? Nós temos o PCR convencional e o qPCR, que é o PCR em tempo real. De maneira geral, o PCR, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a amplificação do material genético que eu estou buscando. Então, vamos trazer o exemplo de leishmaniose. Certo. Se eu quero fazer o diagnóstico para saber se eu tenho ali, né, presente o DNA da leishmania, então nós vamos amplificar. Então nós temos uma região específica onde que só a leishmania vai ter e nós vamos buscar amplificar essa região desse DNA. Legal. Então a PCR é isso. Então nós vamos fazer essa amplificação. Se for amplificado, isso quer dizer que tem material genético, consequentemente o paciente tem a leishmania. Bacana. Está infectado com a leishmania. O que diferencia? A PCR em tempo real, a qPCR, ela já vai mostrar para a gente, no momento da execução da análise, nós já conseguimos ver os gráficos sendo formados enquanto essa amplificação está acontecendo. Interessante. Isso é muito interessante porque, por isso que já é chamado de PCR em tempo real, que no tempo que está sendo amplificado a gente já consegue ver essa curva. Após o término da reação, ela já me dá um gráfico, já me dá uma tabela, já me dá uma planilha, com todas as informações sobre essa reação. Então, se eu tenho um paciente onde eu tive amplificação, a minha amostra, depois de ser amplificada dentro do termociclador, que é o equipamento que nós utilizamos para fazer a qPCR, ele já vai aplicar para mim um gráfico mostrando se eu tenho uma detecção ou não. Por quê? Na PCR convencional, nós temos algumas etapas após essa amplificação, onde nós precisamos manipular essa amostra amplificada para fazer uma corrida de gel, e através dessa corrida de gel nós fazemos a determinação dessa positividade, né, dessa detecção ou não detecção, através dessa corrida de gel, onde nós fazemos a observação a olho, né? Então isso a gente consegue já tirar de cara pontos positivos, porque nós não precisamos mais mexer com essa amostra amplificada, porque, pensa comigo, dentro daquele tubinho eu vou ter uma amplificação em milhares de vezes desse material genético. Sim. A partir do momento que eu abro essa tampa, que eu estou manipulando esse tubo com vários materiais ali amplificados, eu posso estar contaminando todo o meu ambiente que eu estou trabalhando. Então isso pode ficar carregado de DNA já, onde eu estou trabalhando, só essa manipulação, de ter a manipulação do próprio operador. Tem interferências no caso. Interferências, então a própria manipulação do operador, isso dá um trabalho a mais, né? Apesar de que você vai ter uma nova etapa, então com a PCR em tempo real a gente economiza tempo, a gente economiza a questão de toda uma reação à parte, então com a PCR em tempo real, além de nós termos um resultado mais fidedigno, ter um resultado mais assertivo, nós temos um resultado mais rápido também. Interessante, bacana. É complexo,
Mas eu acho que hoje a gente consegue tirar algumas... Hoje, a gente não, o Melk consegue tirar várias pulgas atrás da nossa orelha. Melk, bacana, eu entendi assim... O PCR convencional ele tem uma manipulação maior da amostra. Isso. Grosso modo. O QPCR em tempo real, um pouco menos. Sim. Na verdade, eu lembro até que você citou comigo a respeito os testes, né, os kits que vêm, essa primeira etapa de manipulação a gente pulou porque ele já vem meio pré-preparado, seria isso? Isso. Então, por que acontece? Com a PCR em tempo real, nós recebemos esse kit, onde aí vem o primeiro ponto, que eu digo por mim, né? A gente já se conhece há um tempo, você sabe que Sim. eu sou bem criterioso com essa questão de qualidade. Então, assim, quando nós temos esses kits preparados já da indústria, então eles passam por diversos processos para ser liberado para poder o laboratório, onde você vai ser feitas as análises, sejam criteriosamente passados por um controle. Então, a gente já recebe esses kits mais sintéticos, mas completamente eles são sintéticos. Então, uma estabilidade muito boa, penso eu. Muito boa. Então, assim, eles têm uma estabilidade muito boa. Nós temos aí um dos pontos que a gente vê dessa estabilidade é a questão de data de validade desse kit, né? Sim, então, o kit que nós utilizamos hoje na Inloco são kits que têm uma validade muito grande. Então, isso traz muito em relação à estabilidade do kit. Então, isso pra gente é muito importante. Porque se eu já venho de uma indústria, a gente sabe, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer essa parte industrial, sabe que é muito rigoroso toda a questão de qualidade. Até para colocar isso no mercado, né? Não é simples. Com certeza. Licença do Ministério, muita coisa, muita burocracia envolvida. Então, não é feito em casa, vamos dizer assim. Exatamente. Então, esse é um dos principais pontos. Porque hoje, com a PCR convencional, a gente tem essa facilidade de criar, né? Nós falamos que é métodos in-house. Então eu pego um reagente aqui, que eu misturo com outro ali. Esse é o convencional. Isso no convencional. Tá. Então no convencional a gente consegue fazer isso. Né? Consegue pegar um reagente ali, montar, e eu começo a montar a minha própria reação, meus próprios reagentes ali dentro do laboratório. Com a QPCR a gente anula toda essa manipulação do operador, de criar esse kit. Então nós já recebemos ele pronto, o que traz uma fidelidade muito maior para os nossos ensaios. Então, talvez, pensou que a justificativa pelo valor, o preço do exame final ser um pouco maior. Isso. Porque isso vem recebido da indústria. Não é tudo feito em casa. Não, né? não. A gente tem como se fosse um bolo preparado totalmente em casa e um que já vem com as marcas mais conhecidas, a gente coloca ali na receita e realmente acho que faz toda a diferença. Faz, com certeza. Posso colocar, claro que o QPCR já é uma tendência, já é bem difundido, ainda mais, até depois eu vou falar para o pessoal, o Melk, a vasta experiência, mesmo esse rostinho jovem aí, a gente sabe que tem muita bagagem aí. Mas, enfim, eu posso colocar a tendência, como eu citei, do QPCR. Isso é inovador para o nosso mercado, para a classe veterinária? Como que funciona isso? Muito inovador. De uma ampla análise do nosso cenário hoje em dia, seja nacional, seja estadual, municipal, o que você enxerga por ser conhecedor um pouco da área? Isso é muito inovador porque, principalmente quando nós falamos de QPCR, né? PCR em tempo real, por ter, como você disse, já um custo um pouco mais elevado, por conta de todo ser muito criterioso, por conta de você, um dos pontos principais dessa inovação é você ter alguém capacitado e qualificado para poder fazer essa reação. Porque você precisa processar, você precisa saber interpretar aquilo também, que não é tão simples. Sim. Então, assim, você precisa ter alguém que tenha o domínio de fato. Sim. E isso no mercado que entre para o meio veterinário é bem escasso, é bem difícil de se ter. Entendi. Então, assim, isso nós já temos ali um pontapé bem inicial, bem avançado em relação a isso. Porque quando nós temos alguém que saiba fazer, que saiba interpretar, que entenda do assunto, na área humana hoje a gente tem vários profissionais que conhecem, que têm esse conhecimento, que já conseguimos aplicar a QPCR em diversas áreas. Só que isso é muito inovador na veterinária. Que legal. Mel, que em resumo então, você falou para nós aqui que o QPCR, claro, tem uma significância comparada à outra, né, de questão de qualidade e tudo mais. Mas a nomenclatura, eu percebi que tem uma nomenclatura diferente. Vamos supor, eu pego a tabela de um laboratório, tem a tabela do parceiro da Inlocus, que é o diagnóstico. Como eu sei o que é PCR convencional ou que seja o PCR em tempo real? O que ele simboliza para mim? Como eu sei que aquilo existe na tabela de valores? Na tabela de valores, a gente sempre trabalha com esse prefixo do QPCR, né?
Então o Q a letra Q. Isso, a letra Q antes da PCR é o que vai diferenciar do QPCR, PCR em tempo real, apenas a PCR já indica pra gente que é uma PCR convencional. Tem uma nomenclatura, te interrompendo aqui. PCR em tempo, não é em tempo real, é RT, desculpa. Isso. O que seria esse? Então, é isso que eu ia entrar agora, porque muitas pessoas confundem isso. Acha que o RT vem de real time, né, que é o que é a tradução. Justificaria o que PCR. Mas o RT-PCR, porque nós também temos o RT-QPCR. Que o RT nada mais é quando na nossa reação nós precisamos fazer uma transcriptase reversa. Nossa. Ou seja, aquilo quando nós trabalhamos com alguns vírus de fita simples, um RNA, onde nós precisamos adicionar uma fita complementar para aí sim fazer essa amplificação. Então é um processo a mais que nós temos que fazer durante essa reação. Então se eu tenho um RT, não é de PCR em tempo real, não é um real time, e sim de uma transcriptase reversa. Então eu não classifico de forma alguma ele como um tempo real. Não. Então, na verdade, eu quero traduzir essa dica para os nossos colegas. Sim. Para quem for solicitar. Eu vi que na tabela do diagnóstico consta lá PCR, RT, mas na verdade acho que nem tem diagnóstico. Vamos supor, RT. Sim. Então eu não classifico isso como PCR em tempo real. Certo. Não. Se tiver o Q na frente, eu sei que é real time. Mas a gente pode sinalizar, na verdade na tabela pode estar sinalizada PCR em tempo real. Isso. Aí seria a mesma coisa. Eu só substituo o Q pelo tempo real. Exatamente. Então a dica, acho que o pulo do gato é isso. É pegarmos as tabelas e dar uma olhada no que é tempo real e o que não é tempo real. Não estamos comparando nada disso. Sim. Simplesmente passando aos colegas onde eu vejo essa diferença. Sabe outra coisa mais interessante? Mas isso após a solicitação desse exame, né? Então vamos supor, você solicitou uma PCR, estava lá um RT-PCR, por exemplo. Sim. Quando que no laudo nós conseguimos ter uma diferença muito bacana de uma PCR convencional para uma PCR em tempo real, é que em toda PCR em tempo real nós vamos ter o valor de CT. O que é isso? O CT, ele é um valor que vai indicar para a gente quando que foi, em qual ciclo foi detectado esse meu DNA, essa minha amplificação. Então por quê? Nós fazemos na PCR, nós chamamos de ciclo, né? Então cada vez que o DNA é replicado, é um ciclo. Certo. Então se ele passa de 1 para 2, foi um ciclo, de 2 para 4, outro ciclo, de 4 para 8, mais um ciclo. Entendi. Então, quanto mais ciclos forem necessários para atingir um limite, então a hora que a minha amostra passa desse limite de detecção, isso nos indica, nos vai dar um valor de CT. E esse valor de CT é liberado no laudo. No QPCR, no QPCR. Então na PCR em tempo real, nós sempre vamos liberar esse valor de CT. Quando houve a detecção. Quando houve a detecção. Certo. Legal. Mas o interessante é isso. Mesmo se não houve, vai ter o campo do valor de CT, só que ele vai estar anulado porque não houve uma detecção. Mas vai ter informação ali que era para ter um valor de CT, mas não teve porque não teve detecção. Bom, então o tiratema é esse. Exatamente. Peguei o laudo, tem CT, independente se deu detectado ou não a reação ali. Se não tiver o CT, eu já imagino que esse é um PCR convencional. Se tiver o CT, independente da detecção, posso levar ele já como um QPCR ou em tempo real. Porque a Inlox, principalmente, né, trazendo para a Inlox, nós gostamos de fazer essa liberação independente se tem ou se não tem, porque é uma certificação. Sim. Então, por quê? A PCR em si, ela é muito complexa, tem muito espaço, muitas coisas, então a gente precisa simplificar isso na hora de passar, seja para o veterinário, para o cliente, seja para o tutor, então precisa ser simplificado. Então como que nós vamos fazer com que tenha esse tirateima? Então se eu tenho no laudo, foi liberado no laudo, esse valor de CT, mas não tem porque não foi detectado, mas vai estar no laudo esse valor de CT. Sim. Então isso é importante, para eu simplificar. Não, então tem uma certificação de que a Inlox fez realmente uma PCR em tempo real. Isso é muito bacana, legal. Então a gente está quebrando uns paradigmas que eu sei que, como eu sempre falo, né, eu converso bastante com os colegas, enfim, de forma geral, e essa dúvida sempre vem, vou fazer pelo preço. Sem problema, é uma escolha do colega. Mas é importante ele saber que a gente tem uma lacuna nisso tudo. Sim. Tem alguma diferença. A gente não está comparando quem é melhor ou pior, simplesmente trazendo tecnologia e inovação, que acho que, pelo que você citou, a Inlox é o primeiro laboratório veterinário, né, a princípio veterinário, que trouxe essa tecnologia para o Mato Grosso do Sul. Isso. Né? Então, é importante explorar isso tudo. E uma coisa que me chamou muito a atenção, até inclusive conhecendo um pouco mais sobre a Inlox,
não é simplesmente dar o resultado. Tá aqui o resultado, se vira. Né? Eu percebi uma coisa um pouco mais aquém, né, disso tudo, né? Com certeza. Porque assim, a gente sempre precisa pensar em quem está recebendo esse laudo. Sim. Então a Inlocus, ela gosta muito de pensar em como que a pessoa, seja o veterinário, como que o veterinário vai passar essa informação, porque muitas das vezes, né, o veterinário está atendendo diversos pacientes, cada paciente com um tipo de exame, cai no colo dele um laudo de uma PCR em tempo real. Sim. Então, não é do dia a dia, está começando agora a solicitar esse exame, conheceu agora esse exame, e aí, o que ele vai passar? Então, a Inlocus, ela precisa passar desse respaldo, nessa assessoria. Por quê? Porque é associar. Então, a gente que está dentro do laboratório, muitas das vezes a gente precisa ter, como eu falei para você, precisa ter um conhecimento para poder fazer, para poder interpretar, e muito isso é tempo de estudo. Sim. Então, o veterinário que está ali no meio da clínica não vai ter, não, agora eu vou parar, vou entender certinho. Não, então isso é muito complicado. Então, e a gente não quer que seja algo jogado. Recebi o laudo e vou pesquisar na internet. Detectou, tem, não detectou, não tem. Não é isso, não né? É isso, exatamente. É a clínica. E isso que é interessante, até inclusive, outros assuntos que eu escuto muito, que vocês sempre nos fornecem essa informação. O material, eu acho que é uma coisa tão importante quanto uma boa pessoa fazendo aquela análise, quanto tão bom um teste sintético com toda a tecnologia. Certeza. Percebo que isso é imunologicamente falando. É voto vencido. Pode ser que provem o contrário, mas até hoje eu desconheço. Leishmaniose, acho que é o carro-chefe aí com certeza. Dos PCRs do dia a dia. O pessoal costuma mandar muito sangue total. E aí que vem uma pulga que a gente já tira da orelha. Se a gente tem um paciente que tem a doença, né? Claro que a gente vai depender muito de carga da parasitária e tudo mais para essa replicação de DNA. O sangue total a gente sabe que não é tão importante, não tão interessante no caso de diagnóstico de leishmaniose, o que leva muitas vezes a resultados que é o que a gente não espera. Sim. Eu tenho um paciente com clínica, né, que o pessoal sempre comenta uma clínica satisfatória para leishmania, colho o sangue total, que é a única que eu consegui naquele momento, e tive um PCR não detectado. Sei que a Inlocus também faz, que eu acho que é a soma das questões, os testes sorológicos, né, que a gente usa. O que você pode nos orientar o pessoal a respeito de somar tão as sorologias quanto junto ao PCR, para assim, dar um norte bacana para o colega? Então, o que acontece? Pensando nessa associação, né? Então vamos trazer a sorologia de leishmania e uma PCR para leishmania. Então, de novo, vamos utilizar das definições, né? Sim. Sorologia, nós vamos estar em busca da parte sorológica, imunológica. Como que está sendo a resposta imunológica e tudo mais. Então eu vou ter tudo isso numa resposta à sorologia. Na PCR eu vou estar buscando se tenho ou não o DNA naquela amostra. Sim. Ok? Sim. Então vamos lá. Se eu tenho um paciente que eu fiz a sorologia, deu reagente na sorologia para leishmania. Só que no momento que eu fiz a PCR deu não detectado. Pode acontecer por conta de amostra, sim, por conta de como que está essa replicação, mas principalmente trazendo para a leishmania a amostra. Então, se eu faço numa amostra que não vou ter ali uma riqueza desse material genético, sim, eu não vou conseguir detectar. Sim. Isso a gente leva muito em consideração o seguinte: a leishmania, por característica dela, né, é uma característica da leishmania, ela prefere tecidos linfóides. Sim. Por isso que a gente fala, não é o ideal. Não é o ideal. Claro, se a gente puder pesquisar em outros tecidos, como propriamente o baço. Recentemente a gente pegou, não foi até, você me contou esse caso, o colega mandou sangue total e mandou fragmento de baço. Isso. Deu detecção? No fragmento. No fragmento. Então tá aí, fecha-se um diagnóstico, sim, pelo simples fato de uma escolha ideal do material. Escuto muito também o pessoal falar, vou pedir o PCR porque ele é o melhor exame que tem. Realmente, ele é sensacional. Com certeza. Só que a fase da doença, o material, a gente já somou aí, né? O material adequado para fazer o exame. E creio que também a fase da doença é extremamente importante. Muito importante. Né? Então a gente não pode julgar uma técnica por melhor ou pior se a gente não usa o material adequado. Em alguns casos, que isso aí eu já vivencio muito, o colega pede, e isso até se pode complementar, ele pede um PCR de sangue total de leishmania e não tem a detecção de DNA para leishmania. E muitas vezes eu sugiro, faz uma sorologia. E essa sorologia dá uma titulação considerável. O que eu faço? Né? O primeiro passo que o colega... mas o PCR deu não detectado. Eu levo por... Sim, você pode levar, talvez você tenha citado. Ele não tem ainda uma carga
de DNA satisfatória para a doença, mas ele já nos mostrou que as imunoglobulinas já estão ali presentes e sinalizando, né? Mas enfim, como a gente citou do bolo, da receita e tudo mais, é comum os colegas, ou até para a pessoa não ter muito contato com, né? Porque isso é uma coisa muito específica para quem está dentro do laboratório. Mas é importante saber que um caso é diferente do outro, certo? A gente não pode levar como receita de bolo, é estudar caso a caso. Me fala uma questão nisso tudo, porque é uma dúvida gigantesca que acontece todos os dias. A Inlocus oferece alguma coisa? Vocês estão ali, olha, eu vou tá aqui o exame ou não? Tem um suporte atrás disso tudo? Isso, a Inlocus ela dá esse suporte para poder orientar, desde qual amostra que eu mando, qual amostra que vai ser melhor nesse caso, nesse paciente. Então a gente tem todo um respaldo desde antes dessa dúvida de qual amostra enviar. Enviou a amostra, conversamos sobre qual a melhor amostra, essa amostra é recebida, é processado o exame, foi liberado o laudo, novamente, voltamos lá, ó, recebeu o laudo. E aí, consegue? Vamos fazer isso junto? Vamos fazer essa interpretação desse laudo junto? Legal. Porque isso é algo que é necessário. Sem dúvida. Primeiro, é necessário que o veterinário entenda, tenha esse laudo em mãos, entenda o que está acontecendo com esse paciente, porque ele também precisa passar um respaldo para o tutor. Então, a Inlocus pensa nisso, nessa passagem de informação. Então, se o veterinário está ali, recebe esse laudo, ele não sabe o que fazer com aquilo, como que ele vai passar essa informação? Exatamente. Então, a gente precisa passar um respaldo para que ele tenha todo o respaldo também para explicar tudo para o tutor. A resposta não é só um sim ou não. Exatamente. Não é só ele tem ou não a doença, não é isso. Né? Envolve outras técnicas e para envolver outras técnicas, outros materiais, outras formas de coleta. Exatamente. Interessante. Um exemplo bacana disso é quando a gente trabalha, nós já tivemos, né, na Inlocus, trocamos ideia com os veterinários em relação à sinomose. Então na sinomose... Sinomose é complicado o diagnóstico. É complicado. Então assim, nós sabemos que hoje depende muito da fase dessa doença, exatamente de onde nós vamos conseguir fazer essa detecção. Então seria um swab, seria um sangue total, até mesmo na urina. Então isso é bacana porque a gente consegue ter uma troca com o veterinário, porque é como dizem, né, no meio veterinário a clínica sempre vai ser soberana. Então na clínica de sinomose, o veterinário que está ali todo dia na clínica, ele já vai bater o olho e falar assim, não, eu sei que tem, só que precisa de uma comprovação. Eu tenho que mandar um material ideal. Porque acho que é interessante a gente saber bastante sobre a etiologia da doença, porque, eu vou colher a fase aguda, a fase crônica. O pessoal sempre comenta. Mas a gente sabe que, às vezes, pegando na urina, pode ser uma certa fase da doença, pegando no suave de conjuntiva, é uma outra fase da doença. Mas aí, a Inlocus oferece... Eu entendi a questão dos materiais, mas eu consigo fazer análise com a urina, eu consigo fazer a análise com o swab. Como funcionam essas técnicas? Porque assim, muitas vezes o que a gente imagina, o exame é feito com sangue ou com algo líquido. Eu vou pipetar uma coisa ali. Mas e se eu mandar, por exemplo, um fragmento de baço? Como isso acontece? Tudo isso é muito bem preparado. Então, todos os nossos kits, nós fazemos 2 etapas, basicamente, na PCR em tempo real. Nós fazemos a extração dessa amostra. Então, independente se é uma amostra de fragmento, se é um swab, se é um sangue, ou até mesmo dependendo do que nós estamos buscando, né, outro tipo de material, a Inlocus consegue fazer a extração, seja qual é esse material, porque o nosso foco é conseguir ter material genético para ser amplificado na PCR. Então, independente se é um fragmento, se é um sangue, se é uma urina, vai ser feito essa extração daquele material. Legal. Então nós temos todo esse respaldo para fazer essa extração e tudo isso nós também vamos ser conversado, porque se tem ali o paciente, assim, olha, tá difícil uma coleta, eu não estou conseguindo fazer uma coleta dessa maneira. Então a gente já também passa vamos tentar com essa outra amostra então, porque a gente sabe da dificuldade que alguns materiais para e às vezes da prioridade do agente ali, né? Exatamente. Como a gente citou de leishmania, falou uma coisa muito importante, o linfonodo é tão bom também, né? Sim, comparado ao sangue total, ele é muito bom. E é uma amostra menos invasiva, que muitas vezes os colegas, mas eu não sei colher. É muito tranquilo. E aí, só para questão de dúvida, eu faço a aspiração ali do linfonodo e entrego a seringa ou a agulha direto. Como que funciona? Só para ficar clara essa questão do linfonodo. Ou eu tenho que tirar um pedaço do linfonodo? Não. Pode fazer essa punção, pode trazer
própria seringa, se for uma quantidade, porque a gente sabe que é uma quantidade bem pouca, né, para poder ser passada, mas então pode trazer na própria seringa que a gente consegue fazer a manipulação desse material normalmente. Legal. E voltando também a essa questão, eu posso mandar, vamos supor, que eu vou mandar o sangue total em um aspirado de linfonodo. Eu posso? Isso é feito junto? É cobrado separado? Como é que funciona? Então, isso é um caso onde nós vamos conseguir analisar caso a caso também. O ideal que nós sempre indicamos é que sejam feitas amostras separadas. Então, vou fazer uma reação para o sangue total, uma outra reação para o linfonodo. Porque a partir do momento que nós fazemos a mistura dessas amostras, nós temos uma diluição maior disso. Então, se eu for fazer ali na extração, eu tenho todo um protocolo de extração para sangue total. Sim. Eu tenho todo o protocolo de extração para punção de linfonodo, por exemplo. No momento após essa extração, se eu for misturar esses dois materiais, eu posso ter uma diluição muito grande disso. Entendi. Isso pode diluir mais essa amostra que talvez tenha uma quantidade de DNA que daria detectado, mas por eu fazer essa diluição, ela acaba não dando uma detecção. E impacta isso diretamente ao CT? Diretamente. Entendi. Então, porque daí, e aí, nível de tratamento é uma informação que não pode ser perdida, não, né? Claro que não. Porque se eu não consigo fazer essa detecção, então, consequentemente, não vai dar detectado no meu laudo e a gente já parte do princípio de que realmente não foi detectado, ou então vamos buscar outras técnicas, mas isso demora mais, dificulta mais o diagnóstico, então a gente sempre precisa simplificar ao máximo isso. Legal. Então, se eu estou em dúvida, consegui 2 materiais, sinomose, conseguir os 3 materiais, vamos fazer 3 separados, porque daí a gente consegue ter uma assertividade muito melhor. Sim, e aí a gente consegue detectar, porque não, eu mandei 2, eu consegui detectar no linfonodo. Então, poxa, bacana, então a gente já sabe que aquele material estava mais rico de DNA, a gente conseguiu tirar dali. Isso tem um conhecimento de onde foi amplificado, de onde nós conseguimos detectar o DNA e temos a assertividade de que foi feito de uma maneira menos mais próximo do ideal do cenário que realmente o paciente tem ali. Melk, eu sei que nosso tempo está se estendendo, com certeza você deve ter muito PCR para rodar, para orientar, enfim. Só queria que você falasse antes de encerrarmos também, qual a bagagem que você tem, né, na biologia molecular? O que você já passou? Para ter tanta formalidade, tanta confiança no que você diz, eu acho que assim, não é só ler um livro que a gente vai sair falando muito bem sobre o tema. Me conta um pouquinho. Então, eu sou, né, como eu já te falei, vim desde a graduação trabalhando com biologia molecular, já comecei aprendendo na prática mesmo, desde iniciação científica dentro da universidade. Após isso, eu fiz meu mestrado, sou mestre em ciências farmacêuticas e hoje eu estou no doutorado, né, sou doutorando em bioquímica e biologia molecular. Então isso traz uma bagagem, uma assertividade, além da parte de sorologias, né, tem aí uma bagagem quase 6 anos já fazendo ELISAs basicamente todos os dias, então isso traz pra gente uma bagagem e uma segurança no processamento dessas análises. Que legal, isso é muito importante, você citou. É importante. Quem está fazendo tem que saber o que está fazendo, né? Não é só cair no colo, até porque é muito complexo. Quanto mais específicas as técnicas, quanto mais orientação, mais observação e o resultado muito bom, isso precisa de pessoas realmente que demandam conhecimento, né? Sim. Mas enfim, papo muito bom. Só me fala uma última dúvida que assim é corriqueira, eu sei que acontece todo dia. Eu posso classificar o CT, o qPCR no caso, como um método, não digo quantificativo ou semi, ele quantifica? Esse eu posso classificar como uma quantificação? Podemos classificar como semi-quantitativo. Semi-quantitativo. Porque isso vai nos trazer uma ideia. Vamos lá. O valor de CT, ele vai indicar quando nós temos um limite. A partir do momento que essa detecção, essa amplificação ultrapassa esse limite, é nesse ciclo onde é liberado esse valor de CT. Legal, ele tem um marcador ali. Isso, ele tem um marcador. Então vamos lá, se eu estou fazendo um acompanhamento, você está mandando as amostras para a gente realizar, você está fazendo um acompanhamento do paciente X. Sim. Então você mandou hoje para mim e esse paciente deu um CT de 29, por exemplo. Certo. Então ele deu uma detecção, CT de 29 é o que nós temos no momento. Legal. Daqui a um tempo, você entra com tratamento e tudo mais, daqui a algum tempo você manda esse mesmo paciente novamente para a gente fazer essa análise. E ele dá um CT para a gente de 32, por exemplo. Subiu no sentido contrário, seria, né? Isso, porque o que acontece? Se eu subir, vamos pensar, eu tenho uma amplificação, eu precisei de 29 ciclos para atingir esse meu valor.
Certo. na primeira vez. Agora eu precisei de 32 ciclos para conseguir atingir esse valor. Então eu precisei de mais ciclos, precisei de mais replicação para eu conseguir atingir esse nível. Entendi. Então, quanto maior este valor de CT, isso quer dizer que eu tenho uma diminuição da minha carga parasitária. Então, se eu tenho um CT baixo, nosso CT baixo, vamos jogar ali em torno de um 19, um CT de 19, quer dizer que eu tenho muita carga ali. Então, eu fiz agora, deu um CT de 19, eu fiz daqui a um tempo, deu um CT de 25, opa, tá diminuindo essa carga parasitária. Tá diminuindo, interessante. Tá diminuindo. Então, eu posso usar nível de tratamento, ele vai me orientar bem. Vai te orientar muito bem, vai te orientar muito bem. E aí eu posso fazer isso na Inlocus, eu posso fazer em laboratório? Então, o que nós aconselhamos que é o correto? Se você iniciou o tratamento aqui com a Inlocus, não, vou fazer essa busca, vou fazer essa análise. Com a Inlocus a gente continua, porque nós temos os kits específicos, nós temos todo um preparo, então isso está sendo realizado dessa maneira. Se você manda para um outro laboratório Y, com certeza não vai ser utilizado os mesmos procedimentos. Sim. Então nós temos, querendo ou não, tem uma baixa porcentagem, mas tem uma porcentagem em relação do operador, do conhecimento do operador. Então a Inlocus não tem como te assegurar de que se você mandar hoje para a Inlocus vai dar um CT de 20, se você mandar lá para o laboratório X também vai bater um CT de 20. Ah, sim. Até porque tem muita variante. Tem muita variante. Então tem variante de kits, tem variante de quem faz, tem variante até em relação ao próprio laboratório. A estabilidade, como você citou, é muito importante. Com certeza. Eu acho que o in-house, né? In-house. Ele tem oscilações normais. Com certeza. Mas para o sintético, eu imagino que a estabilidade dele seja bem mais segura. Isso, porque a gente trabalha no seguinte, sempre quando, isso no modo geral, em qualquer laboratório, seja na Inlocus, que é imunologia e biologia molecular, seja em qualquer outro laboratório que trabalhe qualquer outra análise, o que nós pensamos? Quanto menos a interação, né, a manipulação do operador, é melhor. Porque o operador pode ter muitos erros, um erro de pipetagem, um erro de quantidade, tudo isso pode dar um erro muito grande. Então, quanto menos tem o envolvimento do operador, ele é melhor. Legal. Então, na PCR em tempo real, com a Inlocus, nós utilizamos esses kits para ter o mínimo possível da interação do operador. Então, quanto menos ele tiver essa manipulação, é melhor. Então, nós conseguimos ter uma assertividade, uma performance muito melhor dessa maneira. Que legal. Melco, gostei demais. Só que eu acho que ainda tem muito assunto por vir. Tem muito, né? bastante coisa pra gente conversar. Não sei, né? Como responsável técnico ali e tudo mais, você nos autoriza chegar e gravar alguma coisa um pouco mais aplicada dia a dia, rotina, algumas dicas, se você tiver. Claro. Até a gente pode criar não só o podcast para isso tudo, né? Que o podcast é um pouco mais intuitivo, mais diversificado o assunto, a gente não fala só de questões técnicas, mas trazer um conteúdo em vídeo mesmo, mostrando o que é ideal. Eu posso até propor isso para o pessoal. Com certeza. Então, o que nós precisamos? Precisamos ter essa troca, né? Precisamos levar a informação. Então, quanto mais a gente tem essa troca, esse envolvimento dentro do... para mostrar, de fato. Então, quando a gente mostra, nós fazemos dessa maneira. Por isso que eu preciso de um X quantidade de amostra, porque nós precisamos fazer assim, assim, assim. Legal. É por isso que nós precisamos de... Então, assim, quando nós mostramos, fica muito mais claro. Prática, né? Na prática, fica muito mais claro. Inlocus na prática. Igual tem diagnóstico na prática. Então, vai ser um Inlocus na prática. Legal. Com certeza, eu acho que isso quebra um pouco os paradigmas, a gente leva mais conteúdo, mais informação, mais assertividade a todo o contexto, né? Com certeza. Então vamos programar, vai ser um prazer. Vai dar certo. Se autorizar, já vamos bolar um plano bacana sobre isso. Com certeza. Pessoal, Melk nos deu uma aula aí, né, de PCR, explicou a diferença do tempo real, do convencional. Eu acho que foi muito bacana, Melk, muito bacana. Mas quem tiver alguma dúvida, uma sugestão, qualquer coisa, eu acho que, pelo que eu entendi, a Inlocus está muito aberta para essas questões. Com certeza. Né? Então, faço convite também aos colegas que se sentirem à vontade. A Inlocus está aí. Como que faz para entrar em contato com a Inlocus? Só no site? Nós temos uma maneira mais fácil no Instagram hoje em dia, né? Instagram. Então, a Inlocus tem o Instagram, que é InlocusBR. Então, é a maneira mais fácil da gente entrar em contato. Lá você vai ter links para o nosso site, vai ter links para o nosso WhatsApp. Que legal. Para a gente ter essa interação realmente mais próxima. Tabela, tudo por lá. Tudo por lá. Visita. Tudo disponível. Bacana. Então tá aí. Melk, como citei, nos deu uma aula, foi um prazer recebê-lo aqui.
Com certeza, mais alguns outros assuntos traremos à tona de novo, porque acho que vai despertar muita coisa aí. Com certeza. E um prazer novamente tê-lo aqui. Vamos com tudo aí, que eu acho que é uma novidade legal. Vamos passar esse conhecimento para o pessoal e diagnosticar, né, Mel? Porque eu sempre comento. Não adianta a gente... Claro, a veterinária, já citei em outros vídeos, não tem um levantamento epidemiológico muito assertivo. Porém, o diagnosticar tem que ser da melhor forma possível, com a maior responsabilidade, e as técnicas estão aí. Exatamente. Quem souber usar ou souber simplesmente sanar as dúvidas, eu vou perguntar para o Mel, que ele está lá no negócio. Exato. Isso que eu ia falar agora, por que não? Tira da obrigação. Ninguém é obrigado a saber. É mas muito o complexo. laboratório, ele, querendo ou não, nós temos a obrigação de, pelo menos, te ajudar a interpretar isso. Exatamente. Então, nós temos esse pressuposto de que obrigado ninguém a saber, mas o laboratório que está fazendo toda essa reação precisa saber explicar também. E bacana. Nós estamos de portas abertas para isso. Legal. Pessoal, então tá aí feito o convite pelo Melk. Surgiu qualquer dúvida? Inlocus BR. Inlocus BR. Bacana. Ficou aqui mais um podcast muito bacana e técnico também. Sugestões são bem-vindas. Com certeza. Faremos muito mais inovações. E finalizando, Melk, então tá aí. O convite foi feito. Eu acho que não tem mais motivo algum para não ter mais esse laço e esclarecer essas dúvidas. Tá aqui, Melk, qualquer momento que vocês precisarem, tá certo? Mais um café de diagnóstico. Convidamos Melk, um as da biologia molecular, como vocês viram, e não é pouco, representando a Inlocus. Isso aí. Nosso parceiro de diagnóstico. Obrigado. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.